Mas a Bíblia diz lá em Tiago 5,17 que Elias era um homem igual a mim e a você. Igual a mim e a você, porque nós temos a tendência de achar que os personagens bíblicos eram super homens e super mulheres, super heróis, que eles não erravam, não falhavam, mas a Bíblia é tão boa e maravilhosa que ela mostra os sucessos e mostra os fracassos das pessoas, mostra o fervor, mostra a coragem e mostra o medo também, mostra a ousadia e mostra homens de Deus fugindo e se escondendo com medo, mostra momentos de uma fé muito grande no Senhor e mostra momentos de fragilidade também, que na verdade é o que todos nós em algum momento passamos em nossa vida. Tem dias que a gente acorda super empolgado, tem dia ou momentos em nossa vida, dias ou momentos ou circunstâncias em que nós passamos por lutas e nós achamos que está além do que nós conseguimos aguentar. O apóstolo Paulo, ele escreve certa vez que ele ficou tão desesperado que ele se desesperou da própria vida. Então, algumas vezes nós vemos na Bíblia homens de Deus que amavam a Deus, que criam em Deus, desejando morrer para escapar daquela situação. Porque às vezes a pressão era tão grande, aquilo que estava vindo sobre a vida daquela pessoa era um turbilhão tão grande, tão desesperador, que ele pensava, a melhor coisa é morrer do que viver no momento como eu estou vivendo. E Elias não foi diferente. Porque ele foi extremamente corajoso. Eu falei a semana retrasada que o rei Acabe, que era o rei de Israel, foi o pior rei da história de Israel. E além de ser o pior rei de Israel, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, que não era judia, era do povo dos Sidônios. E o pai dela era rei da cidade de Sidom e dos fenícios. E eles adoravam a Baal, um outro deus que não era Deus na verdade. Jezabel, quando casou com Acabe, ela tentou colocar em Israel, instituir em Israel a adoração a Baal, ao invés de exclusividade para adoração ao Senhor. Você poderia, naquele tempo em Israel, ter o seu Deus, o Deus que você quisesse, desde que você adorasse a Baal, você poderia adorar ao Senhor ou qualquer outro Deus. Havia um sincretismo religioso muito grande. Ela alimentava 850 profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de uma deusa chamada Será, que comiam da mesa de Jezabel, enquanto ela procurava aos poucos exterminar, matar os profetas do Senhor. E ela matou ali muitos homens de Deus, ela matou ali gente que amava a Deus e que falava que só o Senhor era Deus, e ela mandou matar também. Por isso, Elias aparece de repente na história, e Elias fala que não iria chover sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. O rei Acabe procura Elias por toda parte, não encontra, porque Deus esconde a Elias, e Elias está lá, vai para o ribeiro de Querite. Eu falei a semana retrasada, Deus manda corvos para soltar lá do alto, voando um pedaço de carne e pão todos os dias, e Elias come dali e bebe do ribeiro. Depois Deus prepara uma viúva para suprir as necessidades de Elias. Tudo coisas que nós não esperamos que aconteça, porque Deus é um Deus de improvisos e de improbabilidades. Aquilo que nós pensamos vai ser desta maneira, Deus sempre faz de outras maneiras. Deus tem muitos métodos diferentes para fazer as coisas. Então, enfim, acontece que quando chega a época de chover, e se passam mais de 3 anos, Elias então se apresenta a Acabe, e Acabe, quando vê Elias, porque havia procurado Elias por toda parte, mandado soldados procurar em todos os cantos, não tinha achado Elias, para matar a Elias, e quando ele encontra Elias, ele fala, você é o perturbador de Israel. E a gente vê a coragem de Elias ao
ao falar na cara do rei, que está cercado por soldados, ele diz assim: eu não tenho perturbado a Israel, mas você e a tua casa têm perturbado a Israel. Faça o seguinte agora, para você ver quem é Deus. Você convoque todos os profetas de Baal, todos os seus profetas, e reúnam eles lá no Monte Carmelo, e eu vou lá, e vou orar, e o Deus que derramar fogo dos céus, esse é o Deus verdadeiro. E assim o rei convoca lá todos os profetas, os 850 profetas, e eles vão ao monte lá, a Carmelo, e aquele dia lá, vocês conhecem, a história está no capítulo 18, você pode ler. Naquele dia aqueles profetas, eles fazem o altar, e eles clamam o dia inteiro a Baal e aos seus deuses, e eles se cortam e derramam sangue, para que caísse chuva, caísse fogo do céu, e queimasse lá o holocausto, e nada aconteceu. E no final do dia, quando Elias ele monta ali o altar ao Senhor, e ele clama ao Senhor, e caiu fogo do céu, e consumiu aquele animal, e queimou as pedras, e a Bíblia diz que ele colocou em volta ali água e água que transbordava, e a linguagem bíblica é que o fogo percorria, você via a água e o fogo na água, secando aquela água lá, e quando aconteceu aquilo lá, o povo que estava lá começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E naquele momento Elias manda matar os profetas de Baal, segundo a lei, que não poderiam adorar outros deuses em Israel. E então eles descem ao ribeiro que está lá embaixo, e eles matam os 850 profetas à espada, e assim Elias tem uma grande vitória. Ele fala para o rei: arruma a tua carruagem e vai, porque vai chover. E ele então sobe lá no cume do Monte Carmelo, ele começa a orar, e enfim, resumindo, vem chuva sobre a terra, e cai aquele temporal lá em Israel. Há 3 anos e meio que não chovia, os animais estavam morrendo, os campos mais secos, os animais raquíticos de fome, e aquela chuvarada cai em Israel. Nesse texto que nós lemos aqui, na verdade são 4 mensagens diferentes para Elias. Há a mensagem de Jezabel que manda Elias, a mensagem do anjo, e 2 vezes há uma mensagem de Deus para Elias aqui nesse texto. E qual é a resposta de Elias a estas mensagens que ele recebe? Isso que eu quero falar um pouco com vocês. A primeira mensagem que Elias recebe é a mensagem de Jezabel, aquela mulher má, perversa, aquela mulher que no Novo Testamento é colocada no livro de Apocalipse como uma mulher perversa. A primeira mensagem vem dela, porque quando Acabe chega em Jezreel, onde estava o seu palácio, evidentemente a sua esposa Jezabel estava lá esperando, porque ela sabia do que estava acontecendo. Ela sabia que os 850 profetas que ela sustentava estariam lá clamando a Baal para que caísse fogo do céu. E ela sabia também que o único profeta do Senhor, Elias, estaria lá também. E ela odiava Elias, ela queria matar a Elias. E quando, eu fico imaginando, ela lá no palácio em Jezreel, quando começa a chover aquele temporal, talvez na mente dela ela pensou: Baal venceu. Por quê? Porque Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus para eles que fazia chover, era o Deus que dava para eles a chuva e as colheitas. Então ela deve ter pensado: Baal finalmente fez chover sobre a terra. Mas quando o seu marido, o rei, Acabe chega e conta a história, e fala que Elias orou e caiu fogo dos céus, e que Elias mandou matar todos os profetas que comiam na mesa de Jezabel, evidentemente ela fica furiosa. Ao invés de ela falar e reconhecer: olha, é verdade, o Senhor é Deus, o Senhor Deus de Israel é o verdadeiro Deus, ao invés de ela se curvar diante das evidências, ela endurece ainda mais o seu coração.
Porque às vezes a gente acha que milagres convencem as pessoas e nem sempre. Aquela pessoa que ela tem um coração duro para as coisas de Deus, ela não acredita que Deus esteja agindo. Ela acha que é coincidência, ela acha que é acaso, ela acha que são coisas naturais da vida, ela não reconhece o Senhor. Então ela fica com raiva e ela então manda um recado a Elias. Elias estava lá em Jezreel também agora aqui no texto. Ele estava próximo do palácio. E ela então manda algum soldado mandar entregar uma mensagem para Elias. E a mensagem dizia o seguinte: assim me façam os deuses, se amanhã, nesta hora, você não for um homem morto, eu vou fazer com você aquilo que você fez com eles. Eu vou passar a espada na tua cabeça, assim como você passou a espada na cabeça deles. Eu juro para você, que amanhã, a essas horas, você é um homem morto. Agora, Jezabel, ela não era burra, porque às vezes os filhos das trevas são mais inteligentes e sábios para fazer até do que os filhos da luz, Jesus ele falou. Evidentemente ela era uma mulher muito perspicaz e inteligente. Ela poderia matar a Elias. Eu fico me perguntando, por que ela mandou um soldado ou alguém levar uma mensagem para Elias, dizendo que queria matá-lo? Por que ela já não mandou uma tropa de soldados irem a Elias e cortarem a cabeça dele, ao invés de mandar mensagem? Quem manda a mensagem, na verdade, a intenção primeira não é matar, e sim assustar, desestabilizar, preocupar, apavorar. Porque ela poderia ter mandado soldados irem matarem, olha, me tragam a cabeça de Elias aqui. Ela não fez isso daí. Por quê? Porque se ela fizesse isso, diante daquela grande vitória que Elias havia tido no dia anterior, diante de todo Israel começar a gritar, só o Senhor é Deus, se ela corta a cabeça de Elias, Elias se torna um herói nacional, ele se torna um mártir, a nação de Israel vai se voltar contra ela. Então ela, inteligente, ela resolve fazer um jogo, e na verdade a intenção dela é tirar Elias de cena, é afastar a Elias daquele mover que estava havendo, afastar a Elias do povo. Sabe por quê? Porque isto para ela seria melhor do que ter Elias morto, era ter Elias em algum outro lugar distante das pessoas. E o plano dela funcionou, na verdade. Ela, quando ela fala, ela manda esse recado para Elias, acontece exatamente aquilo que ela estava pensando, que deveria acontecer. Sabe por quê? Porque é a maneira que o diabo faz as coisas, é a maneira como o diabo ataca as nossas vidas. O diabo lança pensamentos, eu vou te matar. Ele lança pensamentos, não vai dar certo, você está perdido, você está arruinado, acabou tudo, a casa caiu, desmoronou, você não vai conseguir mais, você não vai reconstruir mais, você perdeu tudo na vida. É isso que o diabo fala na cabeça das pessoas. A mensagem, a intenção dele é apavorar, é trazer medo, é trazer preocupação, é tirar o nosso sono. Ele, na verdade, ele lança setas malignas na vida das pessoas para trazer desespero às pessoas. Ele não vai matar você, porque uma pessoa só morre se Deus permitir que ela morra. Mas ele vai tentar apavorar você. Ele vai tentar fazer com que você deseje morrer. Ele vai tentar colocar pensamentos na tua cabeça que levem você a uma depressão. Às vezes é mais espiritual, em alguns momentos, dormir do que você orar. Tem horas para tudo na vida. E o Espírito Santo usa gente descansada, corpos descansados. Elias dormiu,
1 hora, 2, 3, eu não sei, ele estava extremamente esgotado, e na verdade, esta é uma das maneiras de Deus começar a curar a sua vida, e tirar você do poço, tirar você às vezes da depressão, tirar você às vezes daquela ebulição de sentimentos, às vezes é descansar, às vezes é dormir. A Charles Spurgeon, um grande pregador, ele estava tão cansado certa vez, que ele disse que ele deitou para dormir, e ele acordou 3 dias depois, porque às vezes a gente está tão cansado, que a maneira de Deus trabalhar na nossa vida, na nossa mente, é nos deixando dormir. Durma. Então o anjo acordou, falou para ele: olha, tem comida aí, come e bebe. Ele comeu e bebeu e dormiu. Só isso já foi um milagre, porque como que aquela comida veio ali, aquele pão apareceu ali, Deus é padeiro agora, aquele pão aparecer ali, aquele jarro de água aparecer ali no meio do deserto, ele comeu e dormiu novamente. Então o anjo do Senhor novamente vem, cutuca Elias e fala para ele: levanta-te, come, porque a viagem vai ser longa demais. E Elias então se levanta e come, e ele vai sair dali e vai até Horebe, o Monte Sinai, é o mesmo nome, Monte Horebe, onde a sarça ardia, e ele vai andar 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Aquele pão só podia ser um pão do céu, né? Porque para dar vitalidade, para você andar 40 dias e 40 noites pelo deserto, com a força daquela comida, a Bíblia diz, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Mais de 240 quilômetros. Era uma longa caminhada pelo deserto. Quando Elias chega ali naquele lugar, é a hora de Deus falar com ele. Quando ele chega naquele lugar, ele entra numa caverna, ele passa a noite lá e ele dorme naquela noite ali naquela caverna. E então, olha só, a primeira vez que a palavra do Senhor vem novamente a Elias, depois de um tempo. E então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Porque ali não era o lugar para ele estar. Deus queria Elias lá em Jezreel. Não havia terminado aquilo que Deus tinha para ele fazer. E às vezes a gente, por causa do nosso desespero, nós acabamos saindo da rota. Quando a gente é guiado por nossas emoções, nós acabamos saindo do centro da vontade de Deus. Pessoas casam com pessoas erradas por causa das suas emoções e acabam saindo fora do centro da vontade de Deus. O que você está fazendo aqui, Elias? Porque na verdade, Elias, o profeta corajoso, Elias, o profeta que orou e caiu fogo dos céus, Elias, o profeta que orou insistentemente, não choveu sobre a terra por 3 anos e meio, Elias, o profeta que orou de novo e caiu chuva sobre a terra, Elias, o profeta que foi alimentado por corvos, Elias, o profeta que a viúva, houve a multiplicação da farinha na botija, de o azeite ali na botija da viúva para manter a Elias durante meses. Elias, o homem de Deus que mandou matar os profetas de Baal, agora ele foge com medo de uma mulher. Você vê? Como as mulheres são poderosas. Diz assim, né? Mulher tem medo de barata, barata tem medo de rato, rato tem medo de cachorro, cachorro tem medo de homem, homem tem medo de mulher. Fugiu por causa de uma mulher. Agora, olha a maneira como Deus trata as coisas, a graça de Deus, como Deus nos entende, como Deus entende você, meu querido. Você pode pensar: Deus não entende o que eu estou passando, Deus não sabe o que acontece na minha vida, Deus não entende as minhas dores, Deus não vê as minhas lágrimas, Deus não sabe o caos que eu estou, Deus não sabe o que eu estou sofrendo, Deus não sabe. Deus sabe. Você não vê Deus passando o sermão em Elias, você não vê Deus falando para ele: Elias, que é isso? Você é um cara corajoso, o que você está fazendo? Deus não fala para ele: Elias, olha, Elias, você deveria ser exemplo, Elias, você deveria enfrentar a Jezabel, Elias. Deus poderia dar um sermão para Elias, mas Deus não faz isso. Deus quer que Elias pense
Elias, o que é que você está fazendo aqui? Sabe por quê? Porque caverna não é lugar para mim e para você, meu amado. Às vezes você se sente confortável na caverna, você se sente confortável em se esconder, você se sente confortável em estar em um lugar. Eu não quero ser perturbado, eu quero estar mais longe possível. Sabe, e a gente, às vezes, a nossa vida, a gente vive se escondendo em cavernas, ao invés de nós resolvermos os problemas, ao invés de nós enfrentarmos a situação, nós preferimos fugir delas, e ao invés de nós andarmos pela fé, nós andamos pelas nossas emoções, e as emoções nos afundam. Você está numa caverna, talvez hoje você esteja em uma caverna, talvez tantas coisas tenham acontecido em sua vida, e hoje você se sente numa caverna, está lá, você não tem coragem de enfrentar as coisas, está com medo, preocupado, por causa de problemas. Daqui 50, 60 anos você não vai ter nenhum deles. Você fica sem dormir, ao invés de confiar, ao invés de olhar para Deus, você olha para as circunstâncias passageiras e momentâneas, que te assustam. É apenas uma palavra do inimigo para assustar você. Ele não tem poder sobre a sua vida, porque você está guardado nas mãos de Deus. O diabo, a única coisa que ele pode fazer é querer te assustar. A Bíblia diz, o maligno não lhe toca. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, meu amado. O maligno não tem poder para matar você, destruir a sua vida. O poder que ele tem é sussurrar na sua mente para deixar que você fique com medo. E quando você fica com medo, surgem emoções, e essas emoções vão levar você para a caverna da depressão, da tristeza, do sentimento de que eu quero morrer, chega, estou cansado, não aguento mais esta situação. Leva você ao desespero, que não é o lugar que Deus quer que você esteja. Por isso Deus perguntou para Elias, Elias, o que você está fazendo aí nesse lugar? Caverna não é lugar para povo de Deus, meu amado. Montanha é lugar para povo de Deus, meu amado. Deus não chamou você para viver uma vida derrotada. Deus chamou você para viver uma vida vitoriosa. Não importa a circunstância, aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Lutas todos temos, meu amado. Todos temos lutas na vida, todos temos lutas na vida. Eu já passei por momentos difíceis também na vida, todos nós. E no começo dos anos 90, a nossa igreja talvez foi uma das primeiras, se não a primeira igreja a começar a passar semanalmente os cultos na televisão. Naquela época, tinha os americanos que passavam. Nossa igreja começou a passar os cultos na televisão. Os cultos, tinha pastor que fazia entrevista na televisão. Nós éramos uma igreja local. E quando Deus falou para colocar o culto na televisão, nós entramos lá e foi uma guerra. Você não imagina. Às vezes os sentimentos, as emoções, as pressões que eu passava emocionalmente, não vai conseguir, não vai dar certo, vai ser um fracasso. E aquelas coisas que vinham na cabeça da gente. Meu filho mais velho, 9 anos, foi atropelado na porta da igreja, teve traumatismo craniano, foi para o hospital, soltou todos os dentes da boca dele, teve que amarrar com ferro a boca dele para segurar os dentes. É uma luta. Porque quando você está nos problemas, você não consegue enxergar que há mais do que você. Você acha que os problemas são exclusividade sua. Você acha que você passa pelo maior problema, que eu não estou na sua pele, então eu não sei o que você passa, só eu passo. Então, na verdade, queridos, nesta terra de mundo de aflições, todos nós passamos por tentações, por acusações, por traições, por palavras da nossa mente que querem nos levar ao desespero. Deus faz o seguinte, Deus dá uma palavra para ele, volta
volta ao caminho para o deserto de Damasco. Olha, Damasco fica na Síria, lá no norte de Israel. Ele estava lá quase no Egito. Mais de 700 quilômetros de distância. Eu coloquei no Google a pé. A pé demora 15 dias, mais de 15 dias para percorrer esse caminho. Mas eu acredito que Elias demorou mais do que isso, no deserto, naquela época, sem estradas direitas. Enfim, era uma caminhada de um mês. Deus falou para ele: volta para lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú como rei de Israel, unja Eliseu como profeta em seu lugar. Se alguém escapar da espada de Azael, Jeú matará. Se alguém escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Faça isso daí. Eu também reservei para mim 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal. Você não é o único, meu amado. Você não é só você que passa. O que Deus estava dizendo para Elias? Deus estava dizendo para Elias: há uma nova geração para você ungir. Sabe, nenhuma geração consegue fazer tudo aquilo que Deus quer que ela faça. E Deus não escolhe pessoas assim especiais, porque Azael era servo do rei, Jeú era capitão do exército de Israel, e Eliseu era um fazendeiro. Não era nada assim, alguém tão especial, mas era o novo, era a nova geração. Você precisa colocar a tua mão sobre uma nova geração. Você precisa deixar um legado. Deus estava dizendo para Elias: volte ao trabalho, volte a sonhar, coisas novas vão acontecer. E na verdade, antes de Jeú morrer e antes de Eliseu morrer, praticamente a adoração a Baal havia desaparecido de Israel.